Vamos abrir a Escritura no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 14. E assim diz a Escritura Sagrada: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Então, nós estamos diante de algo muito tremendo, muito profundo, que é a mensagem dessa noite. Eu sempre digo que eu estou sempre em oração, buscando ao Senhor Deus, pelas madrugadas, para trazer o melhor para todos nós, né? E nessa noite, movido pelo Espírito, trago uma mensagem muito interessante que o Senhor tem me concedido, né? E creio que até durante o meu desenrolar do culto, o Espírito Santo fale muito mais ainda com a gente, né? E depois, saindo do templo, as visões dos irmãos vão sendo ampliadas e cada um vai tendo muito mais informações ainda. É assim, né? É como se a gente estivesse ruminando, né? Se alimentou, aí passa a ruminar, né? E vamos tirando ensinamentos, mais ensinamentos. Então, nessa noite, nós estamos ministrando a mensagem, a nona mensagem dessa segunda dimensão da primeira trombeta, totalizando 32 mensagens dentro dessa dimensão das trombetas, mais aquelas 1029 que já pregamos. Enfim, nós vamos chegando à casa de 1061 mensagens das vestes e mais das trombetas. E hoje é o 15º dia de Sebat. Nós estamos a 51 dias da Páscoa do Senhor, caminhando para esse grande dia, né? E já peço para os irmãos ficar orando, gratos a Deus, né? Por nós estamos vivendo nesse caminho santo, estamos nessa estrada da peregrinação, debaixo da nuvem, né? E aproximando do cumprimento do sinal do arrebatamento, que é a festa dos pães altos. Então, daqui aproximadamente 51 dias, nós iremos nos reunir para o sacrifício da Páscoa. E iremos glorificar a Deus e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Então, as mensagens das vestes sacerdotais, elas nos orientaram, elas nos ensinaram sobre o comportamento religioso político, sobre esse sistema que domina o mundo gentil. Mas, na atualidade, nós estamos num patamar, numa dimensão totalmente diferente. Não é o caso agora de nós subirmos aqui no altar, os irmãos se reunirem aqui para nós combatermos o sistema denominacional ou algo que eles façam. Não. Nós já conhecemos esse sistema. Sabemos as razões da existência do sistema. Sabemos o seu potencial. Enfim, nós temos amplo conhecimento disso. Então, Deus agora, Ele tem nos levado para um outro âmbito, para uma outra dimensão, para um outro patamar. Nós estamos sendo instruídos sobre a vivência no milênio, que será o grande sábado dos filhos de Deus. Então, nós estamos caminhando ao grande sábado, né? O milênio. E certamente haverá uma grande reunião no tribunal de Cristo, preparando os filhos para esse reinado. Então, eu creio que a mensagem nessa noite e as futuras mensagens, elas vão tratar desse grande segredo, né? Como está lá em Apocalipse 10, versículo 7, que nos diz a voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, ou seja, quando ele viesse com uma mensagem, né, o segredo de Deus seria descortinado.
seria anunciado, como ele havia dito para todos os profetas. Então, até os títulos das mensagens são significativos. Né? Há poucos dias, nós falamos sobre o segredo de Deus. Aí depois na outra entramos nas dimensões desse segredo. Mas depois Deus falou sobre o filtro. E veio a mensagem, o filho dos profetas. Agora a última foi as vozes dos profetas. Né? Mas tudo isso aí enquadrando o reinado da morte. Então Deus tem aberto o nosso entendimento para vencermos todas as investidas de Satanás. O Senhor tem dado essa graça para nós. E aqui Romanos 5,14, ele traz essa informação revelada, dizendo que a morte, o seu reinado, né, o reinado da morte, durou de Adão até Moisés. Foi esse período. Então, o que a gente pode captar aí? O que houve com Adão? Ele cometeu uma transgressão. Ele saiu do limite demarcado por Deus. Jeremias fala, não se fora os limites. Né? Não se fora os limites. Levanta pirâmides. Está lá no livro de Jeremias. E que são as pirâmides? Revelações, mais revelações. O homem com a voz, ele construiu a pirâmide. Fala que os gigantes podiam ter feito isso. Mas o maior gigante que possa existir é a voz. Porque Jesus chegou até ali na tumba de Lázaro, que disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. A voz, poder, a palavra. Então, amados irmãos, nós estamos crescendo na graça e no poder de Deus. Então nós estamos vivendo uma dimensão tremenda. Sim, porque por revelação nós encontramos o dia do Senhor. Pela nossa profunda meditação, pela profunda busca, o Senhor abriu o nosso entendimento. E o mundo gentil, ele vive o dia do homem natural, né? O qual é completamente contrário às Escrituras. Mas o mundo vive o homem natural. Né? Praticamente toda a humanidade está em trevas e não há e eles não possuem nenhuma luz, nada, enfim, estão em trevas tremendas, vivendo o dia do homem comum. Então, amados irmãos, a cada 7 dias nós temos o final. E 8 é começo da nova semana, não é assim? A gente vem hoje, cerramos a semana. Quando Moisés foi subir no monte, 6 dias ele caminhou debaixo da nuvem. No 7º dia veio a voz do Deus profeta. E a voz do Deus profeta é a voz de todos os profetas. Então em Deus se resume as vozes dos profetas. E foi no sábado. Nós vamos ver isso nessa noite. Né? Ora, isso é de suma importância, porque o 8º dia é o início da jornada para se alcançar de novo o repouso. Então nós temos que estar debaixo dessa nuvem. Nós temos que estar debaixo dela. Ela é a escuridade de Deus. E é ela que nos abriga e que nos dá força para chegar de novo ao 7º dia. E quando chega o 7º dia, o sábado, que significa repouso, a gente vem para o templo louvar, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Porque Cristo, Ele é o sábado. Ele que é o grande sábado. Nós guardamos o sábado como um sinal, mas nós repousamos no Espírito Santo. Ele é o nosso repouso. Jesus que é o repouso. Agora nós guardamos isso espiritualmente. Eu já expliquei muitas vezes. Quando Israel estava ali reunido, quando Israel tinha um profeta, se para Judá era sábado, para a tribo de Dan também, para a tribo de Efraim, enfim, para todos, sábado
Todos eles. Se eles trabalhavam até o sexto dia e no sábado não trabalhavam, toda a nação eles praticavam. Agora, e nós, que fomos enxertados na videira verdadeira, Deus encerrou todos debaixo do pecado, para usar com misericórdia, para com todos, está lá em Romanos. Então a igreja judia, ela guardava a Escritura na carne e no Espírito. Mas nós não temos como guardar na carne. Nós não temos como viver nesse vestido carnal. Primeiro, nele habita o pecado. Também na igreja judia habitava o pecado. Mas aí Deus levantou Moisés. Então Moisés foi o grande legislador. Ali terminou o reinado da morte. Então, paulatinamente, nós vamos, através das Escrituras, entendendo porque o profeta Paulo disse que a morte reinou até Moisés. Se hoje aconteceram muitas mortes, né? Os noticiários estão aí para dar essa informação para o mundo, né? Sobre as mortes. Morte aqui, morte ali, morte de lá, né? Bom, vamos então abrir aqui em Atos 13, 27. Um pouquinho para trás aí. É um livro atrás de Romanos 13, 27. Por não ter conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas, que se leem todos os sábados. Aqui nós temos uma igreja em plena ação, na plenitude dos seus poderes, da sua graça, né? E ela ouvia as vozes dos profetas aos sábados. Agora, qual a razão disso? Por que eles faziam isso? Ora, porque o sábado é o sinal do repouso espiritual. Mas se nós não estivermos vivendo o assim do Senhor, não há repouso nenhum. Deus está falando do repouso da nossa alma. Deus está falando do repouso da alma, porque ela é a vida do Espírito. O que tem que morrer em nós é a natureza pecaminosa da alma. É igual o sangue. O que é o sangue? É a alma da carne. Se o sangue estiver contaminado, todo o corpo humano estará contaminado. Não é assim? Está lá em Levítico, capítulo 17, versículo 11. Então o sangue é a vida da carne. Então a alma é o sangue do Espírito, nas palavras. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Então, a vida do Espírito de Jesus é que nos deu vida e vida em abundância. Por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, o que é a Escritura? É o sangue de Jesus em letras, em palavras. Então, amados irmãos em Cristo, cada versículo da Escritura, ele fala do Senhor, Jesus Cristo. Se nós não enxergarmos Cristo em um versículo, começa tudo de novo, né? Alguma coisa está errada na sua pontaria. Você não fez a mira direito, não acertou o alvo, né? Então, quando a gente vai atirar, a gente tem que fazer a mira, né? Para que eu possa atingir o alvo. Assim é a fé. Eu não posso estar numa direção qualquer e querer atingir o alvo. Não! Eu tenho que ter uma direção. E a direção é a voz dos profetas, que foram sintetizadas nas vozes do sétimo anjo. Na voz do sétimo anjo, perdão. E isso que nós estamos vivendo, irmãos. Nós não somos melhor que ninguém, né? Não. Não estamos aqui para condenar A, B ou C. Também não. Mas como nós temos sido abençoados, galardoados com a verdade. Pergunta, nós vamos consertar o mundo gentil? Não. O mundo gentil jaz no maligno. Certa vez Deus me arrebatou o espírito há muito tempo, e eu olhei para o planeta Terra, e ele estava em completas trevas. Dizem que ele é azulado, sabe que cor que é? Vidro azulado. Trevas totais. Mas eu via em todos os quadrantes do planeta luzes brilhando. Que luzes eram essas? Os filhos do Senhor Deus. Isso eu vi há muito tempo atrás.
O mundo está em trevas. A lei de dia é a pior que possa imaginar. Se a gente der uma olhada para o sistema brasileiro, a gente vai encontrar isso. Homens corruptos são aposentados com 4 anos e ganham aí uns quase 20 salários mínimos, e o outro que trabalha 65 anos ganha nem um milésimo que o outro lá ganha, sem ter feito esforço nenhum. Não é uma coisa ingrata? Não é uma lei ingrata? É. Por isso que Deus enviou aquele anjo até aqueles sacerdotes, e ele chegou e aquele homem de Deus perguntou para eles: o que roubais ao Senhor? Nos dízimos, nas ofertas? Porque estavam tirando o quê? O alimento do povo. Como que é o sistema gentil? Exatamente isso aí, não é não? Eles tiram o alimento do povo. Agora nós temos uma bênção do Senhor, nós temos uma promessa gloriosa de Deus, que diz: o justo não mendigará o pão, nem a sua descendência. Então, eu sempre vou na casa dos irmãos, não se preocupe, Deus vai nos guardar. Não é assim que eu falo? Fica tranquilo. E eu cheguei lá na casa do irmão Davi, ele estava meio preocupado. Fica tranquilo. Obedeça os mandamentos e veja o resultado. E o resultado tem sido o quê? O melhor possível. Né? Obediência. Então, irmãos, agora vamos aprofundar um pouco. Vamos lá para Êxodo, capítulo 24. É o segundo livro da Escritura. Versículo 13. 24, 13. E aqui diz a palavra: e levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Meus amados irmãos em Cristo, ali habitava a glória do Senhor Deus. O Senhor estava ali no monte Sinai, né? E Moisés, os irmãos têm uma ideia, tem aqui um versículo que diz isso. E aqui, ó, 16, é isso que eu estou falando aqui. Ó, e habitava a glória do Senhor sobre o monte de Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou Moisés no meio da nuvem. Moisés levou 6 dias para chegar lá. No 7º, o Senhor revelou a Moisés, o que está aqui no versículo 12. Ó, então disse o Senhor a Moisés: sobe a meu monte e fica lá, e dar deitados de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E Moisés levantou com quem? Com Josué. E foi Moisés e Josué, o começo e o prosseguimento da mensagem, que em Moisés foi até uma dimensão, Josué continuou. E eu creio que estamos fazendo hoje, que o profeta era um tipo de Moisés, e que a mensagem hoje prossegue, e se enquadrou na Escritura. Moisés não foi até lá, ele levou Josué junto. Olha que interessante, né? E ele levou 6 dias para chegar lá, né? E diz o versículo 18 que Moisés entrou, Moisés penetrou na escuridade de Deus, e Deus revelou a Moisés, isso que está aqui, 24, versículo 12. Então a lei foi dada a Moisés num sábado. Aleluia! Foi num sábado, meus irmãos, que deu a lei para Moisés. Durante 6 dias, a nuvem cobriu a Moisés, e no 7º dia, ele descansou com a revelação da lei. Ora, isso é uma maravilha, né? O nosso descanso está na revelação de saber o que significa a lei, qual é a finalidade da lei. Nós não estamos debaixo da lei. Eu escuto muitos falar: não, estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. Oh, mas isso é maravilhoso. E quando que eu estou debaixo da graça? Quando eu não firo a lei. Ó, se eu vou de carro, o sinal é vermelho, eu parei diante do sinal vermelho, eu cumpri uma lei. E cumprir a lei, exercer a lei, não é anular a lei. Senão, assim que eu parasse o meu carro, cumpri a lei, pegava o semáforo, colocava nas costas e levava embora. Cumpri a lei, acabou. O outro que vem tem que parar também, né? Enquanto o sinal for vermelho, tem que obedecer a lei.
Então, exercer a lei não é anular a lei, como diz aí o sistema religioso. Não. Estar debaixo da graça é não ferir a lei, porque a lei que veio mostrar, ela veio como um aio, como um ensinador, né, como um mestre, nos mostrando como devemos agir. E se nós usamos legitimamente da lei, como diz Timóteo, ela é boa. Agora, se nós ferirmos a lei, ela vai ser má para nós. Então veja que Deus tem aberto o quê? O nosso entendimento para cumprirmos a Escritura, né? Agora vejam bem, a lua é a dimensão que abriga e determina o sábio espiritual, a lua. Os magos, eles chegaram até onde estava o Senhor seguindo uma estrela. O que é estrela? Profeta. E quando que a estrela brilha? Quanto mais trevas, mais a estrela brilha. Quanto mais treva, mais ela se faz presente. Bom, então, nós podemos, como pessoas que meditam na Escritura, fazer uma inferência. Né? Fazer uma inferência. Que quanto mais nós vivemos a Escritura, mais enxergaremos, e nenhuma das trevas alguma, vão nos atrapalhar. Não. Muito pelo contrário. Mas o mundo está de encontro à mensagem. Então, quanto mais ele de encontro à mensagem, mais segue o filho, porque é uma luz. Os magos dormiam durante o dia, creio eu. À noite, eles caminhavam. Por que os magos caminhavam na sombra? Porque era na sombra que eles iam encontrar o Senhor Jesus. Se eles tivessem caminhado de dia, eles não iam chegar a lugar algum. Porque quanto mais trevas, mais Deus revela para nós a Escritura. Estão entendendo? Eu sei que é um jogo de palavras, né? Mas é isso aí. Bom, então, vamos meditar então tudo isso aí. Então o sábado é o sinal da nossa supremacia sobre a morte. Porque foi no sábado que Moisés recebeu a lei. Mas em certa oportunidade, o legislador que veio com a mensagem, não matarás. Ele matou um homem, não foi? Lá do Egito, que estava afligindo o irmão dele. E ele vem agora dizer para mim, para nós, não matarás. Então o que ele matou naquela oportunidade? Filho do diabo. Ele não matou um filho de Deus, ele matou um filho do diabo. Mas isso, essa dimensão, é para nós aqui. O mundo aí fora nunca vai entender isso. Não, vou achar isso aí uma coisa absurda. Coisa de pessoas loucas, dementes, né? Retardados mentais, sabe o que eles falam, né? Debilóides, já tantos termos. Não matou o Filho de Deus, porque nós não podemos matar o nosso irmão. Não podemos fazer isso. A lei diz, não matarás o teu irmão. Bom, mas vamos seguindo. E Moisés então caminhou 6 dias debaixo da nuvem, e no sábado repousou com a revelação. Então, o que é a revelação do Senhor Deus? É o nosso repouso. Quanto mais nós tivermos o conhecimento das Escrituras, mais o nosso espírito descansa. Vence o nervosismo da sua carne. Vence as angústias da tua carne, as aflições. Vence as enfermidades, que são os vírus, as bactérias. Vence as doenças e vence a morte. Que quando Moisés veio com a lei, Deus nos ensinou. Está lá em Isaías, ele que ensina e ele que instrui acerca do que é fazer. Não é assim? Isaías 28, 26. Então, amados, a morte não tem domínio sobre nós. O senhor está ficando louco. Outro morreu, um crente aqui, não sei quem ali. Nós não estamos falando dessa morte natural, gente. Né?
porque o pó veio do pó e o pó voltará. Nós estamos falando daquilo que Ezequiel profetizou. 18, versículo 4, todas as almas são minhas. A alma do Pai e a alma do Filho. A alma que pecar, essa morrerá. Nós estamos falando desse aspecto. Foi isso que Paulo falou. Paulo, usado pelo Espírito de Deus. Então, mas tem uma passagem escriturística que me chama muita atenção. É Hebreus 4, 9. Olhem só como isso aqui é interessante. Mas vamos voltar aqui de novo para isso. Hebreus 4, versículo 9. Olha o que ele diz aqui. Vamos ler o 8, 9. Interessante isso aqui. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E viu o versículo 10 e diz: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração. Santificação do corpo, da alma e do espírito. Paulo diz também isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então nós temos permanecido no descanso. E se entrar, que ele fala, é permanecer. Né? Então vejam bem, meus irmãos, nós temos permanecido no descanso, porque a mensagem prossegue, trazendo revelações. E a revelação de Deus, o que ela é? Ela é conforto, ela é ânimo, ela é esperança, ela é paz, ela é graça. À medida que nós vamos conhecendo as Escrituras, nós vamos tendo segurança, vai aumentando a nossa autoridade, o nosso domínio sobre a nossa carne. Que a grande luta nossa começa com a carne, porque nela habita o pecado. E o que é o pecado? A aguilhão da morte. Não é assim? Ela é o aguilhão da morte. Né? Bom, mas nós temos permanecido nesse repouso. Eu gostaria de afirmar que Israel, ele vivia a lei, tanto no princípio carnal, como no homem espiritual. Mas eu, como disse para os irmãos em Cristo, até anotei aqui, porque ele constituía uma nação de 12 tribos. Sua lei espiritual era a mesma também para a carne, tanto para o espírito como para a carne. Hoje é sábado, todas as tribos guardavam o sábado, sem nenhuma restrição. E quem saía dessa dimensão, morria. Morte. Era algo mortal. Então, se a tribo de Judá estava guardando o sábado, certamente que a tribo de Dan também estava, enfim, todos obedeciam à lei do Senhor. Agora nós vivemos num país gentil, né? Nosso Brasil, um país gentil, né? Cuja lei é religiosa, política, o que é totalmente contrário às Escrituras. Então nós não podemos, meus irmãos, espiritualmente viver essa lei dos gentios, porque ela é morte. Mas a nossa carne vive a lei dos gentios. Por quê? Nela está o pecado. Pecado com pecado se combina. Concorda? Ué, mesma coisa, então não tem tanto problema assim, não é não? Mas o nosso espírito está em guerra contra isso. E a nossa carne quer sobrepujar o espírito, quer diminuí-lo, quer vencê-lo, quer derrotá-lo. Então há uma luta muito grande, como está lá em Gálatas. Mas nós não estamos debaixo da lei, porque a gente não vive as concupiscências da carne. Graças a Deus. Mas que isso luta contra o nosso espírito? Luta, e muito. Bem, mas o que diz São João 4,24? Deus é Espírito. Importa que o adorem em Espírito e em verdade. Então nós adoramos a Deus em Espírito. Mas na carne, não há como. Como guardar
esse sábado espiritual. Como guardar o tempo lunar? Hoje é quanto? 22º dia, né? Do 11º mês lunar, né? Aqui. 15º dia de Sébado. Quarto sábado espiritual. Quem está guardando isso? Quem está vivendo isso? Os filhos de Deus. Mas isso é contrário à lei gentia. A lei gentia é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e sábado, eles falam. Então nós vivemos a Escritura em espírito e não pela carne. São João 4, 24. Bom, então nós estamos nessa dimensão, né? Vivendo em espírito e verdade a Escritura. Agora, a nossa adoração, ela não é natural, ela é espiritual. Quando a gente vem para o templo, nós ficamos assentados em lugares celestiais em Cristo, saindo daqui nessa dimensão, mas à nossa volta, os espíritos de erro estão em conflito um com o outro. Brigas, confusões, bebedice, prostituição, fornicação e tantas outras coisas malignas. Mas nós estamos numa dimensão de repouso. Agora, Cristo é o nosso sábado. Mateus está lá em Mateus 11, versículo 18. Nós podemos até ler os 17 e 18. Mateus 11, aqui. 18, o que ele fala? Perdão, 28. Vinde a mim. 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descanso para a alma, e não descanso para a carne, meus irmãos. Amém? Para a alma. Nós temos que ter o espírito fortalecido pela graça do Senhor. Então, Jesus Cristo, Ele é o nosso sábado. Amém? Ele é o nosso sábado. Ele é a verdade. Ele é o descanso, Ele é o repouso da nossa alma. Porque nós guardamos o sábado, como diz, como um sinal e descansamos do Espírito Santo. Então, estamos, os eleitos, espalhados por várias nações gentias, né? E nossa união não tem como ser natural. Não, nossa união é espiritual. A visão que eu tive há quase 20 anos atrás, né? Agora, nosso irmão Cristo, veja como o sábado é importante. Foi nesse dia que Deus deu a lei para Moisés. No sábado, Ele fez todas as coisas e restaurou no sábado. Moisés recebeu a lei no sábado. Vamos ligando essas dimensões todas. Agora, vamos então para Isaías, capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, 4. Aqui. 53, versículo 4. Diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E continua dizendo: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ora, Ele nos deu uma mensagem, gente. Uma mensagem que alinhou o nosso espírito. Ele tomou sobre si toda a enfermidade. E diz São João 14, se nós guardarmos os mandamentos, tudo o que Ele fez, nós também faremos. Você pensou? Que autoridade Ele tem nos dado? Grande autoridade. Então aqui nós temos o sábado eterno. Temos o sábado eterno. Né? Em espírito e em verdade. Essa dimensão gloriosa, ela foi dada para nós.
É um privilégio que nós temos. Mas quem sabe, nós ainda estamos presos a alguma coisa do mundo gentil. Porque o mundo gentil é festivo. Festa todo dia, toda noite. Não é não? Encontros disso, encontros daquilo e tal. As novelas, tomando conta dos lares, enfim, é um movimento tremendo. Não? E a nossa alegria é estar na casa do Senhor para ouvir a voz do profeta. Isso é loucura para os que perecem, não é não? Pô, você vai deixar de perder o capítulo da novela hoje? A decisão do torneio de jogo, não sei o que e tal. Você vai deixar o bairro dos funks? Não, rapaz. Vê aí a festa junina, coisa extraordinária. O carnaval sendo anunciado. E você vai lá para o templo. Então fica louco. Loucura para os que perecem. Glória para os que creem na verdade. Então, meus irmãos, estamos espalhados por esse mundo afora. Né? E São João 14:12 reforça isso que Isaías está aqui profetizando para nós. Olha, São João 14:12. Aqui, 14:12. É um capítulo extraordinário, viu? Nossa, São João 14 é glorioso, porção dobrada do Espírito. E já começa aqui: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Não fique perturbado, não, fica tranquilo. Aí ele vem falando. Aí quando ele chega aqui no 12, ele diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Não já pararam para meditar nisso? Que nós temos promessa de fazer obras gloriosas, tremendas, como aquela de Lázaro. Amados irmãos em Cristo, que coisa bendita. E Deus tem me revelado aquilo que Ele fala lá aqui em São João. Ó, o último capítulo, São João, capítulo 21, né? Versículo 23, ou 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Ora, está dizendo, irmão. De quem ele fala? Está falando de Lázaro. Quando Lázaro veio, Lázaro nunca mais viu a morte física. Então Lázaro está vivo até que ele venha de novo. Aleluia! É isso mesmo. Então ali, quando ele falou Lázaro, vem para fora, a morte, qual o poder que ela teve? Nenhum. Os vírus, as bactérias que estavam destruindo o vestido carnal de Lázaro, caíram por terra. O corpo lá foi transformado num corpo celestial, incorruptível. Assim foi com Moisés, assim foi com todos os apóstolos. Todos os apóstolos, creem assim, irmãos? Todos os apóstolos venceram a morte. Então por que a gente fica dominado por uma gripezinha? Por que o nosso espírito não tem autoridade para repreender esse espírito de erro? O que está faltando em nós? Guardar os mandamentos. Aleluia! Mas nós estamos no mundo gentil. E agora? Guardar em espírito. Ainda que a sua carne seja dominada pelo pecado, o teu espírito está revestido de poder e graça pela revelação da mensagem. Pela voz do sétimo anjo, meus irmãos. É isso que a mensagem tem nos dito o tempo todo. Então Jesus, Ele é o nosso sábio, né? Ele é o nosso sábio. Graças a Deus. Ora, amados irmãos em Cristo, essa passagem aqui da Escritura, essa passagem, ela está dizendo para nós que é um poder escondido, mas que nós não temos usado com sabedoria.
Ou quem sabe, não estamos crendo. Vamos ser sinceros. Não estamos crendo. Nós temos autoridade no mundo, dada pelo Senhor Deus, de fazer grandes obras, maiores do que Ele fez. Você imagina? Parou o vento, parou tudo. Lázaro ressuscitou. E tantas coisas aconteceram. Autoridade. Autoridade. E isso Deus tem nos dado, mas não estamos usando. Porque o vício carnal, ele exerce uma influência muito grande sobre o espírito. Exerce. Para nós trazer o alimento para a nossa carne, nós temos que ir lá no mundo gentil, nós temos que ser funcionário do gentil, não é não? Do homem pecaminoso. Nós vamos lá, porque é alimento da nossa carne. Né? E quem sabe, nós cuidamos muito mais da carne do que do nosso espírito. Não é? Orar pela madrugada é fácil? Não. Não é impossível. Né? Então nós temos que lutar contra a concupiscência da carne. Nós não estamos debaixo da lei, por isso nós temos autoridade sobre essa carne. E nós sabemos que a carne tem 5 entradas, né? Mas a fé, 6. Tato, visão, olfato, paladar e a fé. E Satanás procura deturpar o homem espiritual. Ele quer atingir a nossa alma, a vida do espírito. E tem feito isso com muita gente. Né? Nós temos que viver o assim do Senhor para que possamos vencer o império da morte. Paulo fala em Romanos 6,23, o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ora, o que Jesus falou, irmão? Vamos ler, voltar um pouquinho para trás aqui. São João, capítulo 5, não foi? 45 ou 47. Olha o que ele fala aqui. Não cuideis que vos hei de acusar para com o Pai, ao que vos acusa Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós credes em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Que nós temos que ouvir a voz profética de Moisés. Não? E o reinado da morte durou de Adão até Moisés. Então quem é Moisés? Então nós temos que conhecer Moisés com muita profundidade. E para conhecer Moisés, nós temos que ir para a imagem. Porque Moisés falou sobre o Senhor Jesus Cristo. Escreveu sobre ele. Hoje, o mundo crê em Jesus, mas não crê em Moisés. O diabo inverteu a dimensão dele. Antes, lá no princípio, eles criam em Moisés. Moisés era algo extraordinário para eles. Não creram em Jesus. Agora todo mundo crê em Jesus, mas não crê em Moisés. E nós temos que crer que Moisés foi o legislador. E através de Moisés, nós temos a morte debaixo dos nossos pés. Não a morte, meus irmãos, dessa carne, não. Porque na carne a vida do pecado, ela já é morta. Nós estamos num vestido morto. O Senhor Jesus falou para aquele jovem, mas Senhor, deixa eu enterrar meu pai, deixe que os mortos enterrem os mortos. Porque eles viviam o quê? Só a carne, nada do espírito. Porque o diabo tinha tomado conta daquelas almas. Estão entendendo isso? Amém? Amém, irmãos? Então vejam bem. Então o império da morte, ele é formado pelos vírus, as bactérias, temos visto isso aqui, né? As quais geram doenças, e essas canalizam a pessoa para a morte. Então tem dito que a nossa carne, e a Escritura, claro, que isso revela, nos separa de Deus. Nós queremos deixar essa carne para estar com o Senhor. Ora, quando Lázaro ali veio, ele veio num corpo incorruptível, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Quando Moisés e Elias apareceram ali,
vivos, lá no mundo da transfiguração, eles estavam em corpos celestiais, incorruptíveis. Mas nós estamos aqui num vestido morto, mas vivendo em Cristo. Por isso que é importante o batismo. A gente vai daqui, vai dali e tal, mas nós temos que chegar no batismo. Oh, aleluia! Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ora, amados irmãos em Cristo, o batismo tem uma importância tremenda, mas é algo banalizado pelo mundo religioso e político. Mas nós vamos continuar crendo que ali nós entramos na dimensão de filhos de Deus. Isso que é importante para nós. Nós não temos que estar aqui, irmão, combatendo denominação daqui, denominação de lá. E não tem nada a ver com isso. Nós temos que cuidar da nossa alma, a vida do nosso espírito. Amém? E é através das Escrituras. A religião fica se batendo uma contra a outra. É briga de mãe e filha. E eu lembro de um vozinho conhecido, que eu ensinei um vozinho a ler e escrever. E estava uma mulher brigando com o marido. Ele falou assim, filho. Sim, ele me falou. Eu ensinei o homem a escrever. Ele tinha quase 85 anos de idade. Filho, nunca se intrometa em briga de marido com mulher. Deixa. Briga de mãe com filha, larga para lá. Ele dizia, isso é perigoso. Então isso é briga de mãe com filha. Deixa essa briga para lá. Não entre em questões loucas. Nós não vamos salvar o planeta, irmão. Nós não vamos salvar toda Campo Grande. Não. Nós estamos buscando a salvação. Nós estamos lutando pela nossa salvação. Por isso que eu falo que a salvação é individual. Cada um de nós tem que lutar contra essa carne, né? Para vencer as astutas ciladas de Satanás, que ele quer atingir o nosso espírito. Então, a ressurreição do último dia tem como fundamento o vestido carnal chamado Jesus. Essa que é a verdade. Então, essa carne, ela nos separa do Senhor. Aí está o espírito da denominação. O que é o espírito denominacional? Viver contrário às Escrituras, meus irmãos. E o que é isso? Lei do pecado. Então está debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Amém? A lei não veio para os bons, ela veio para os maus. Parece que é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, né, e 10. Então o profeta falou sobre o sábado religioso, né? Mas eu estou falando sobre esse sábado espiritual, né? O sábado revelado, o sábado contínuo e verdadeiro. O que é esse sábado contínuo e verdadeiro? É a voz do profeta que vai ecoando no nosso coração, né? É como a gente chegar num lugar, dar um grito e ver um eco, né? Aquele eco do que você falou, e ver o primeiro dia da semana, né? Amanhã, quando escurecer o primeiro dia, e ver o segundo dia, e ver o terceiro, e ver o quarto, o quinto, o sexto, aí no sábado nós repousamos de novo. Nós vamos num fôlego, porque nós vamos ouvir a voz do profeta de novo. Aleluia! Esse que é o sábado contínuo, esse que é a distância de um sábado, vivendo debaixo da nuvem, ouvindo a voz profética. Não é o que tem acontecido? Amém? É o que tem acontecido, né? Então, meus irmãos em igreja, o profeta dessa era, ele fala, né, sobre o sábado religioso. Fala, esse que o grupo de fé aí guarda. Não, nós estamos falando agora de um sábado espiritual, de um sábado não natural, de um sábado glorioso, que é o sinal do repouso. Por isso que aqui há um descanso para nós, né? Aqui em Hebreus. E esse descanso, meus irmãos, é a revelação das Escrituras. Nenhum vento de doutrina nos abala. Quantos concordam com isso? Nenhum vento de doutrina nos abala. Não. Graças a Deus. E aqui, no livro de Romanos, é um livro extraordinário, aqui no capítulo 8, a gente já leu para os irmãos, muitos acordavam ler de novo, o 8, 18, o 19 e o 20. Vamos ler esses três versículos.
Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha aqui que coisa tremenda. Continua. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, e está juntamente com dores de parto até agora. Aleluia! Isso aqui é coisa tremenda. Isso aqui é maná do dia, maná da hora. Nós temos visto o poder apostólico em plena atividade, na cura da filha do irmão, naquele problema do coração, das pernas da criança que não tinha, foram restauradas, né? Do menininho que não tinha mais pulmão, nem um pulmão no corpo. Então são coisas tremendas que acontecem. Esse é o poder apostólico. Não é charlatanismo. Onde o homem chega, tem 1000 pessoas e fala, aqui tem uma pessoa com dor de cabeça. No meio de 1000, tem que haver mesmo. Isso não é revelação, isso é charlatanismo. E Deus tem nos livrado dessas falsidades, dessas heresias. Graças a Deus. Mas veja, há um gemido. A criatura geme, está escrito aqui, ó. Há aquele gemido, né? Um gemido muito grande. Dores de parto, aflições, aguardando essa bem-aventurança, os filhos de Deus. Mas os filhos de Deus, eles vêm pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo com Jesus, um no meio, era um diabo. Foi assim? Então, vem pelo batismo, mas podem vir também filhos do diabo pelo meio. Pode ou não pode? Pode, a Bíblia diz que pode. Ele crê, estremece, mas não obedece. Ele crê que não há um só Deus, mas ele não obedece. Ele crê com aquilo, mas não obedece a isso, né? Bom, meus irmãos em Cristo, então o reinado da morte, ele terminou ali em Moisés. Sim, porque nós usamos a lei legitimamente, por isso que ela é boa, e por essa razão, nós somos mais que vencedores. Olha, lá no Decálogo fala, honra teu pai e tua mãe como mandamento, e prolongação dos seus dias na face da terra. Vitória contra quem? Contra a morte, meus irmãos. Contra a morte. Tanto do princípio carnal, como do homem espiritual. Bom, então a lei, ela não veio para o justo. Vamos lá para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. É depois de 2 aos Tessalonicenses. 9. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Se alguém é contra a sã doutrina, ele está debaixo da lei. Então, nós, pela graça, não estamos debaixo da lei, né? Graças a Deus. A lei realmente é boa, ela é santa, ela é bendita, né? Ela é o justo mandamento para o cristão da palavra viver. Ela que determinou o fim do reinado da morte. Então nós começamos a, creio, a amar a lei ainda mais. O mundo odeia a lei. Se é coisa de Moisés, não falam assim? Não, coisas de Moisés. Moisés não criou lei nenhuma. Não, Êxodo 24, 12, sobe Moisés até mim. 6 dias ele caminhou, no 7º ele repousou com a revelação. Moisés não criou lei nenhuma. Moisés viveu a lei. Ele ensinou a lei. Ele é o legislador.
usado por Deus, profeta do Senhor. Né? Então a lei é realmente boa, santa, e justo mandamento. Ela que determinou o fim, o reinado da morte. Então o sistema religioso político, ele está acabado a lei. Né? Porém, os filhos de Deus, os judeus espirituais dessa hora, não estão debaixo da lei, debaixo da graça. E pela graça somos salvos. A lei não tinha esse poder que nós temos hoje. Mas a igreja judia vivia tanto na carne como no espírito. A lei. E quem não vivia, qual era o resultado? Morte. Não era assim? Morte. Né? Morte. Nós estamos vivendo os escombros da era de Laodiceia, né? Cujo cavaleiro é um cavalo amarelo, seguido pelo inferno. Né? Isso está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Mas esse cavaleiro não tem poder sobre nós. Se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, podemos ser perseguidos? Claro que sim. Mas vencidos? Nunca! Aleluia! Nunca! Vamos ser perseguidos? Vamos. Pode ocorrer, mas derrotados? Não. Por quê? Nós não estamos debaixo da lei. Amém? Nós não estamos debaixo da graça do Senhor Deus. Glorificado seja o Senhor. Então, o quarto selo, ele revela sobre esse cavaleiro satânico. A morte é um espírito, como o inferno é outro. Em 7 dimensões cada um, com um poder tremendo. Mas se nós, aleluia, rejeitarmos as concupiscências da nossa carne, teremos autoridade sobre esse cavaleiro e sobre o inferno. Teremos autoridade. Temos autoridade. Né? E esse cavaleiro terá domínio sobre o homem espiritual, o homem interior, o templo do Espírito Santo de Deus. Mas o sistema religioso está tomado por esse cavaleiro. É um sistema falido. Sempre foi falido. Um sistema sem vida. Sistema de morte. Agora vamos voltar aqui em Romanos, de novo, capítulo 6. E vamos ler aqui o versículo 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Quão glorioso, como disse, é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque, irmão, o homem velho, ele morre ali naquele batismo, ele é sepultado naquele batismo. Está morto. E nós, vivos nesse tempo morto. O que tem que... A carne, ela não vai ter poder de vida. Ela volta ao pó. Mas nós reinaremos com o Senhor, ocupando um corpo celestial incorruptível. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Não é assim? Está em Filipenses? A grande promessa. Né? Então, meus irmãos em Cristo. Agora, Ezequiel falou. A alma que pecar, essa morrerá. 18:4. Né? O corpo de pecado, ele já está morto. No batismo, o corpo nosso natural morre. É sepultado. Acabou. Não tem domínio sobre nós. Desde que eu guarde os mandamentos. O meu espírito guarda os mandamentos. Então eu não posso viver esse evangelho pela carne. Não. Pelo espírito. Aleluia. Em espírito eu guardo a lei do Senhor. E a minha carne vive a lei do pecado. Nela não há bem algum. Está lá em Romanos. Como que a carne pode ser templo do Espírito Santo de Deus? Como pregam algumas pessoas? Não. Como a nossa carne pode ser igual a Deus? Deus é Espírito. O nosso Espírito, sim, é igual ao Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém? Né? Mas ainda nesse vestido carnal pecaminoso, somos vivos entre os mortos. Interessante isso, não? Tenho falado sobre essas dimensões, né? Vestido carnal. O profeta falava em entradas, né? Tato, visão, né?
olfato, paladar, audição. E a fé, porque a fé também pode ser contaminada. A fé teológica, a fé intuitiva. Mas nós vivemos a fé revelada. E a fé revelada, ela nos dá autoridade para vencer o pecado que está na nossa carne. O que é o pecado? Desobediência. Amados, somos libertos do pecado como filho de Deus, em processo de restauração, a fim de alcançarmos a vida eterna. Graças ao Senhor. Até que o Senhor tem nos abençoado, até que Deus tem nos guardado. O eterno do Senhor, gerado pelo Deus profeta, foi antes, inclusive, da criação. E para esse grande dia, estamos caminhando a passos firmes e silentes, ou seja, firmeza e silêncio. Nós não temos que tentar parar, destruir, aniquilar o ministério de Judas. Não. É necessário que ele esteja aí. Deixe ele aí. Ele não vai chegar ao Pentecostes, ele não vai chegar ao grande batismo. Não, de forma alguma. Pode se aproximar, mas lá não chegará. Porque lá é primazia dos filhos do Senhor Deus. Então, deixa o ministério de Judas prosseguir. Eles começam até bem, daqui a pouco eles caem e viram uma aberração. Né? Mas o grande dia do Senhor está se aproximando. Vivemos os dias do homem natural, né? Mas em espírito nós desfrutamos da lei do Senhor Deus. Não estamos numa pátria separada por limites, né? Gloriosos. Não, nós estamos vivendo num mundo gentil. Cada lar nosso é um pedacinho de terra que Deus nos deu nesse mundo gentil. Por isso que não podemos colocar nos nossos lares bens mal adquiridos. Não. Nós temos que honrar o nosso lar. Não devemos receber pessoas que não vivem essa doutrina, porque elas contaminam por onde passam. O mundo não tem amor por nós. Mas Deus tem nos amado primeiro. Isso que é importante. Né? Então, nós estamos numa pátria separada. Um separado do outro. Né? Mas nós formamos uma noiva em espírito e em verdade. Nós somos esparramados por todo o planeta. E o grande dia está por vir. Aleluia! E temos a imagem dessa glória revelada nas últimas horas, reservada para nós. No mundo teremos aflições. Ele diz, tende bom ânimo, eu venci, vós vencereis. Ele diz que a gente seria vitorioso. Por que então o nosso coração fica turbado em algumas circunstâncias? O nosso espírito fica agitado? As alegrias amaldiçoadas da carne querem falar mais alto dos nossos corações, assim às vezes. Parece que estão numa alegria, parece que estão numa glória. Não. Se a alegria amaldiçoada da carne, venha o carnaval, carne solta, louvor a Satanás. O mundo estará em festas, não é assim? Né? O nosso país, aquela grande festa. Mas nós faremos menção ao Senhor. Amém? Amém? Menção ao Senhor. O nosso descanso não é aqui. Né? Mas, amados, aqui nós somos escarnecidos por causa do sistema religioso. Todo dia eles são maus testemunhos sobre Jesus. Desonram o Senhor. Naquela oportunidade, os pastores naquela hora crucificaram ao Senhor Jesus. E hoje, novamente os pastores estão crucificando ao Senhor Jesus. Né? Mas ele é um símbolo para a sociedade religiosa aí, de ladrão, não é assim? De rico. Eu trabalhei numa empresa, fui consultor de benefício lá, e se um pastor contratasse um seguro daquele lá, o valor muito grande, porque ele é sinônimo de quem tem muito dinheiro. Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. Então hoje, o sistema religioso, corrompido pelo pecado, vive caçando níqueis aqui e ali.
mas nós, como teu dito, faremos menção ao Senhor. Vivemos o dia do homem, as ideias, os conceitos de adoração ao Senhor Deus são deturpados. A gente conhece o Filho de Deus pela forma de adoração. E a forma de adoração é a Escritura que revela, através da mensagem de um profeta. Não é porque você fez curso científico, alguma coisa. Não. Eu era formado em administração, especializado no hospitalar, irmão ali, engenheiro. Sim, mas e aí? Era o conhecimento da nossa carne, para trabalharmos, não sermos pesados aos outros, para alimentarmos a nossa carne. Mas nós não possuímos a administração do nosso espírito, a engenharia, aleluia, da construção do homem espiritual. Ou através da mensagem, nós temos esse engenheiro, nós temos esse pedreiro, nós temos esse administrador, nós temos esse eletricista, nós temos todas as profissões, todas, graças ao Senhor Deus, né? Mas nós somos escarnecidos, mas os ídolos estão terminando, né? E os ídolos, filho de Deus, estão para chegar, e nós regozijaremos no milênio. Estamos como lírios no meio da lama. Somos sim a geração do arrebatamento. A nuvem nos guardou, aleluia, 6 dias, a fim de ouvirmos hoje a voz do Deus profeta. As vozes dos profetas reunidas na voz do Deus profeta, através de uma mensagem profética. Amém? Amém. E para encerrar, guarde no coração esse versículo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz aqui. Se temos ou não temos que viver a Escritura em espírito e verdade. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que são em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. E 1 Coríntios capítulo 5, aqui, 1 Coríntios 5, aqui, versículo, é o 5, deixa eu ver aqui, peraí, 5,17, assim mesmo. Aqui. O 5,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, nós temos mortificado a carne, nós temos vencido essa carne. Eu queria ler um outro versículo aqui, é aqui, é o 5,17, segundo aos Coríntios. Olha o que diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Nós vivemos o Evangelho em espírito e em verdade, porque na nossa carne habita o pecado, e a nossa nação está nos céus, a cidade está nos céus, onde nós aguardamos o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e que a paz de Cristo esteja em cada coração. Amém? Fiquemos em pé, em nome do Senhor. E creio, hoje Deus falou aos nossos corações através dessa mensagem. Amém?